Retomando o tópico do vídeo de regressão linear que a gente fez na mão, a gente gerou as fórmulas de intercepto e coeficiente angular, e também a gente tem a fórmula da equação geral da reta. Vamos aplicar isso em Python e também vamos trazer uma versão mais rápida, né, de chegar ao resultado por meio do scikit-learn. Como nós vimos no vídeo anterior, a equação geral da reta ela é basicamente beta zero mais beta, ou beta 1, vezes x mais o erro. Basicamente, o beta zero é equivalente ao intercepto e o beta é equivalente ao coeficiente angular. A gente espera que o erro ele seja zero, a soma dos resíduos ali seja o menor valor possível, e a gente sabe que o beta zero é a média da variável y menos o coeficiente angular vezes a média da variável x. E o beta 1 é a covariância das variáveis x e y dividido pela variância da variável x. Então, tendo em mente esses conceitos que nós já vimos no vídeo anterior, nós conseguimos passar essa lógica para o Python e resolver a regressão linear. Vou colocar um pouco de código aqui para aplicar o que a gente aprendeu na aula anterior. Basicamente, vamos fazer importações de bibliotecas para manipulação de dados, que no caso a gente pode usar pandas, e também vamos importar uma biblioteca para facilitar os nossos cálculos, que é a NumPy. Também vamos importar a biblioteca para visualização, o Seaborn e o Matplotlib. Beleza, tá tudo aqui. Vamos ver se vai dar certinho aqui no Jupyter. Perfeito, funcionou. Agora vamos definir um conjunto de dados aleatório aqui. Vamos usar o nprandom, rand, quero 100 amostras, e o y vai ser uma equação normal aqui. 5x menos 6, mais alguns ruídos, para que fique relativamente parecido com um gráfico com uma tendência linear. Então, basicamente, se nós visualizamos o x, a gente vê que é um array com diversos dados, e o y é a nossa variável dependente, que sofre, teoricamente, impacto da variável x. Então, se nós pegamos o scatter aqui do Matplotlib e nós visualizamos x e y, a gente percebe essa relação aqui, uma relação linear. Então, conforme x vai aumentando, y também vai aumentando. Isso significa que uma reta de regressão linear, ela é interessante do ponto de vista fit com esses dados, e se eventualmente nós precisarmos fazer uma previsão de algum valor que está fora do escopo aqui, a gente consegue ter uma boa noção dada essa tendência linear que o gráfico mostra para a gente. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é definir a equação geral da reta, que é aquilo que a gente já conhece. Então, vamos definir a equação geral da reta. Como parâmetro, ela vai receber a variável dependente, que nada mais é do que o x. Me desculpa, variável independente. Vai receber o coeficiente angular, que é o nosso beta 1, e o intercepto, que é o nosso beta 0. O y previsto ele vai ser igual ao coeficiente angular vezes a variável independente mais o intercepto. Muito parecido com a nossa fórmula lá, né, que nós compartilhamos. A gente tinha o y1, que era o y previsto, ele era igual ao beta 0 mais o beta vezes o xi mais o erro. A gente sabe que o erro é zero, o xi é o nosso x, né, a nossa variável independente, o nosso coeficiente angular é o nosso beta 1, e o nosso intercepto aqui é o nosso beta 0. O retorno dessa função basicamente é o y previsto. Perfeito, uma vez que a gente avançou aqui, primeiro a gente vai definir o a como o nosso coeficiente angular, e vamos definir o b como o nosso intercepto.
E o nosso y previsto, ele é basicamente a aplicação da equação geral da reta, que vai receber a nossa variável independente, que é o x que a gente definiu lá em cima, o nosso coeficiente angular e o nosso intercepto. Se nós visualizarmos aqui as primeiras linhas do y previsto, nós vemos que está tudo zerado, porque os nossos inputs, eles estão zerados ainda. Então, a tendência é que a gente tenha uma linha constante ali, onde o y cruza zero. Para que isso fique mais evidente, vamos criar uma função para exibir essa regressão. Vamos definir aqui a exibição da regressão, x, y e o y previsto. A gente vai lançar o scatterplot que a gente fez anteriormente, que vai receber x e y. Vamos chamar de dados reais. E vamos plotar aqui também a linha de regressão. Vamos usar o y previsto, vamos dar uma cor vermelha e vamos chamar de linha de regressão. Vamos dar um label para o nosso x. Opa! Vamos dar um label para o nosso y também. E vamos dar um título de regressão linear. Vamos trazer a legenda. Beleza. Uma vez que a gente definiu essa função, nós conseguimos exibir essa regressão com x, y e o nosso y previsto que a gente levantou lá em cima. Vocês podem ver que a reta que a gente gerou a partir de coeficiente angular 0 e intercepto 0, ela não tem nada a ver com os nossos pontos de dados. Então, a gente precisa ajustar essa reta de modo que ela fique um fit perfeito em relação a essa distribuição. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é aplicar o que a gente aprendeu até agora, que é basicamente através de equações encontrar os valores ideais de intercepto e de coeficiente angular. Para que a gente possa encontrá-los, a gente vai precisar do x médio, que é basicamente, eu posso usar o NumPy aqui, seria o x.min. Então, basicamente, eu somo todos esses valores e divido pela sua quantidade. A sua quantidade, nesse caso, seria o tamanho de x aqui. Então, seria a soma de todos aqueles valores divididos por 100, eu teria o x médio, que é essa variável que está instanciada aqui. E eu tenho o meu y médio, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, uma vez que eu tenho x médio e y médio, eu posso definir o meu coeficiente angular. Como a gente já viu, basicamente é o x menos o x médio, vezes o y menos o y médio. Tudo isso a gente... Opa, faltou um sinal de igual. Esses dois caras nós queremos somar, então não é apenas a primeira linha, a gente quer... Vamos exibir o x médio aqui novamente. Opa, desculpa, vamos exibir o x novamente para ficar mais fácil. Eu quero esse menos o x médio, esse menos o x médio, esse menos o x médio. O resultado de toda essa conta, somado, tudo vai virar uma coisa só. Só que isso eu preciso multiplicar pela mesma coisa fazendo com o y menos o y médio. Então, eu vou ter o y aqui também. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter cada x menos o x médio, isso vezes o primeiro y menos o y médio. Tudo isso, a gente faz essa conta e, posteriormente, a gente soma todo mundo. A gente vai chegar em um valor único. Só que esse valor único seria da covariância de x e y, é só a primeira parte da fórmula. Nós ainda precisamos dividir pela variância de x. A variância de x é basicamente o x menos o x médio elevado ao quadrado. Só que nós precisamos somar todo mundo também. Então, uma vez que nós fizemos essa conta aqui, nós chegamos no coeficiente angular. Estamos apenas aplicando a fórmula que a gente viu no vídeo para achar o beta 1. Já para nós acharmos o beta 0, que é o intercepto, o que nós precisamos? Segundo a fórmula, a gente precisa do y médio menos o coeficiente angular vezes o x médio. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente consegue printar o coeficiente angular
que é basicamente a variável que a gente acabou de gerar, e a gente consegue printar também o intercepto, que é esta variável aqui. Uma vez que nós rodamos, a gente tem o coeficiente angular e o intercepto. Então, se nós chamamos o y previsto de equação geral da reta, a gente passa a nossa variável x, o nosso coeficiente angular e o nosso intercepto que a gente acabou de achar, a gente tem um y melhor ajustado. Vamos exibir aqui só 5 linhas para não sujar a nossa tela. Então aqui os valores já são diferentes de zero, que é o que tinha acontecido anteriormente. E se nós exibirmos a nossa regressão com a variável independente, a variável dependente e a nossa variável gerada para trazer a nossa reta, olha só que interessante. É assim que a gente aplica, em tese, a equação geral da reta, matematicamente falando, no Python. O que é interessante, o scikit-learn, ele usa essa mesma lógica que a gente usou na mão aqui para fazer os cálculos. Então, uma reta simples, a gente consegue fazer a partir da aplicação do scikit-learn, não precisa ter todo esse trabalho manual. E é o que a gente vai ver aqui. Então, basicamente, o que você vai fazer no seu computador? Você vai dar um pip install scikit-learn. Dessa forma, eu não vou fazer porque eu já tenho ele instalado aqui no meu ambiente. Mas a partir do momento que você instalou a biblioteca, você vai chamar do scikit-learn, que você usa essa palavra especial aqui para acessar essa biblioteca. Você vai importar o pacote chamado linear model, que é onde ficam os modelos lineares, e vai chamar de lá de dentro a regressão linear, linear regression. Uma vez que você fez essa importação, você vai instanciar o modelo em uma variável. Vamos chamar aqui linear regression, que é a nossa classe. E agora você só precisa treinar model.fit. Você passa as suas variáveis independentes e as suas variáveis dependentes. Uma vez que você fez isso, já rodou. O modelo já ajustou uma regressão linear aos seus pontos de dados. Agora, quando a gente dá um model.coef, a gente vê o coeficiente angular, que coincidentemente é igual ao nosso coeficiente angular que a gente calculou na mão anteriormente. Então, ó, 4.95, 901, 1725. 4.95, 901, 1725. Tem até mais casas decimais daquele que a gente calculou na mão. Quando a gente dá um model.intercept, a gente tem o intercepto que nós havíamos calculado anteriormente. Pode verificar que é a mesma coisa, menos 5, 84, 30, 13, 79, menos 5, 84, 30, 13, 79. Então, por baixo dos panos, o scikit-learn dentro do linear regression, ele faz o que nós fizemos na mão por aqui. Então, uma forma de atribuir o scikit-learn à variável x é por meio daquela função que a gente criou, né, a equação geral da reta. Então, a gente tem nossas variáveis independentes, a gente tem a necessidade de colocar o nosso intercepto, desculpa, o nosso coeficiente angular, e também o nosso intercepto aqui, do jeito que a gente fez anteriormente. Uma vez que a gente fez isso, já está armazenado dentro dessa variável os y gerados a partir desse intercepto e a partir deste coeficiente, e a gente consegue exibir a regressão, que como eles são exatamente iguais ao que nós tínhamos calculado na mão, essa regressão ela vai ser dessa forma aqui, exatamente igual ao que nós calculamos anteriormente. Uma outra forma de atribuir a variável x é usando o predict. Então, vou chamar o v2 aqui. Esse v2 ele vai ser igual ao model, que é, onde a gente instanciou o modelo, ponto .predict, e a gente passa dentro do predict a nossa variável independente. Uma vez que a gente fez isso, a gente tem uma reta de regressão dentro da variável y, sem ter que precisar fazer uma equação diferente, uma função diferente para fazer essa aplicação. Então, uma vez que a gente exibe a regressão, trocando somente o y previsto aqui, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a conclusão desse vídeo é, tudo que a gente fez na mão até o momento, a gente consegue substituir por meio da aplicação do scikit-learn linear regression em situações em que houver uma relação linear entre os dados. A gente está sentindo que
os dados estão subindo juntos ou estão caindo juntos, a partir daí a gente consegue fazer uma regressão e pode usar tranquilamente esse modelo, uma vez que você entende a matemática por trás dele.